Olá, vamos à segunda parte do conto O Anel. Como eu havia falado no final da primeira parte, a marca dos dedos do Sr. André não saiu do meu braço. Por meses e até anos, eu fiz tratamentos estéticos. Todo tipo de creme eu passei. E não havia forma alguma que tirasse aquelas manchas, aquela marca do meu braço. Sem contar os pesadelos terríveis que eu tinha com o Sr. André. Ele estendendo o braço para mim, me chamando, pedindo o anel de volta. Aquele anel, por algum motivo, me atraía. E qualquer lugar que eu estivesse, qualquer lugar que eu fosse, o anel estava comigo. No começo, nos primeiros anos, eu usei como colar, com uma corrente. Depois, eu deixava ele dentro da mochila. Com o tempo, eu colocava ele no meu bolso. Era grande, meu dedo não cabia ali, mas eu sabia que tinha que ficar com o anel perto de mim. Os pesadelos eram recorrentes, diários, toda noite. Seu André vinha. Eu sentia que ele estava me cercando à espreita. A casa dele não foi alugada. Nunca mais ninguém veio morar ali. Ninguém perguntou, nenhum parente apareceu. Eu fui crescendo estranho, calado, sem namoradas, sem bailinhos. A famosa década de 60, 70 foram chegando. Na verdade, tudo aconteceu realmente 7 anos depois. Vamos voltar um pouquinho antes. Ou um pouquinho depois daquela coisa horrível que foi ter caído dentro do caixão de ferro, de alumínio, preso pela mão do Sr. André. 7 anos depois. 7 anos se passaram. Por mais estranho que eu fosse, por mais esquisito que eu fosse, eu estudei. Fui para a escola, arrumei um emprego, cheguei na faculdade. Consegui entrar numa faculdade pública. E num dia, ou aliás, em uma noite, eu precisei ficar montando um projeto que eu tinha que entregar e estava atrasado. Eu estava com 22 anos. 21 para 22 anos. Era o ano de 1958. E mesmo trabalhando o dia todo, estudando à noite, eu sempre tinha a sensação do Sr. André estar perto de mim. O Sr. André iria aparecer. Eu ouvia a voz dele nos sonhos. Mas naquela noite, foi onde a minha vida teve a segunda grande mudança. Era por volta de 22 horas, eu estava caminhando no estacionamento quando eu ouvi alguns passos atrás de mim. Já sabia que ali, volta e meia, tinha um estudante assaltado. Mas aquela noite foi terrível. Aquela noite eu pensei que iria morrer e morri. Eu acredito que de certa forma aquela noite eu morri. Porque eu percebi que seria assaltado. Acelerei os passos, cheguei no meu carro, mas antes de tocar na maçaneta do meu carro, da porta do meu carro, eu ouvi a voz do Senhor André falando: coloque o anel. Eu respirei fundo, poucos segundos e de novo: coloque o anel. Eu não sei por qual motivo, eu enfiei a mão no bolso, sem olhar para trás, coloquei o anel e ouvi um estampido. Acordei. Acordei 2 meses depois no hospital. Com os meus pais, meus irmãos, a equipe médica estavam surpresos. Eu havia perdido parte do crânio, parte de massa encefálica.
Estava praticamente morto. Só encontraram o meu corpo no outro dia pela manhã. Eu havia levado um tiro na cabeça a queima-roupa. Meu pai sorrindo, todo contente, orgulhoso do filho. Eu, sem entender nada, levantei a minha mão direita e vi o anel do senhor André no meu dedo. O médico responsável logo falou: olha, rapaz, tentamos tirar esse anel, mas não houve jeito. Mas como ele não interferiu em nada, fiquei com o anel ali. Todos falando que eu era o milagre. Leonel é o milagre. Levou um tiro, perdeu massa cefálica. Ninguém acreditava na recuperação que eu tive. Nem eu mesmo. Voltei para casa e percebi que algo em mim havia mudado. Os 10 primeiros anos após aquele incidente, aquela tragédia, eu fiquei em casa, mas eu percebi algo, uma mudança em mim. Eu sentia não só a presença do senhor André, mas eu sentia o cheiro dele, que sabia que ele estava se aproximando. Me mudei para uma cidade mais longe, mais fria. Eu não suporto o sol, eu não suporto o dia. Eu saio, eu trabalho, a cada 10 anos eu me mudo. Hoje nós já estamos no ano de 2016. Quantos anos se passaram? 58 anos se passaram. E eu estou aqui. Eu vivo sozinho. O mais interessante é que eu hoje ouço as crianças falarem: aquele homem ali é o vampiro. Aquele cara ali é o vampiro. Ele mora sozinho. Olha, ele nunca aparece de dia. Mas o mais interessante é que desde 1958 eu tenho a mesma aparência de 22 anos de idade. Eu levei o tiro na cabeça com 22 anos de idade. 58 anos se passaram e eu continuo com 22 anos de idade. Pelo menos fisicamente. Boa noite.